Eu aprendi com um dos meus mentores, na antiga mentoria, é o seguinte, ele fala: Dani, às vezes eu tô na padaria tomando um café, eu tô ouvindo o que acontece à minha volta e sempre aprendo alguma coisa. Eu observo muito o ambiente, eu ouço muito as pessoas e eu aprendi que a escutativa é algo que faz a diferença na nossa vida. Esse boom que deu, né, do diagnóstico do autismo, do transtorno de hiperatividade, muitas mulheres têm o direito de ter carga horária reduzida ou trabalhar home office. E essas mulheres, os índices demonstram que o rendimento delas melhorou em 100%. Por quê? Ela tem oportunidade de cuidar do filho, mas tem oportunidade de se realizar profissionalmente, porque é um direito da mulher. Ela é uma premiada advogada há quase 20 anos, CEO da sua empresa de advocacia, com especializações em direito de família e sucessões, consumidor e outras áreas. A nossa convidada de hoje é a doutora Daniela da Silva. Por alguns anos eu assessorei empresas e muitas vezes ouvi dos proprietários, dos donos das empresas, empresários, dizendo que não contratariam mulher porque tem o risco de engravidar. Qual é o superpoder da doutora Daniela? Antes de começar mais um episódio do Pode Falar Podcast, eu quero convidar você que é empresário, que é empreendedor, você que quer melhorar a sua comunicação, você que quer fazer um podcast, mas é inseguro, ainda não tem a segurança necessária para chegar em frente a uma câmera, para falar no microfone, para fazer uma palestra. Eu vou deixar aqui as informações de todos os nossos cursos, treinamentos e formações. É só você acessar. E bora para mais um episódio do Pode Falar Podcast. Fala aí, pessoas! Estamos aqui nesse espaço maravilhoso, espaço do podcast aqui na Campinas Decor, Richard Porto, para mais um episódio do Pode Falar. Lógico que eu tenho que agradecer aqui a patrocinadora oficial aqui, que é Reverier Planejados, que fez aqui esses móveis encantadores. Você que é de Campinas, da região, você que passar aqui pela Campinas Decor, tem que passar aqui nesse espaço. Obrigado, Richard, que é um querido, né, que abriu essa oportunidade de gravar o podcast aqui. E hoje eu estou com uma convidada especial. Hoje o bate-papo daqui, vocês vão ver, será incrível. Eu estou recebendo aqui a doutora Daniela. Doutora Daniela, seja bem-vinda ao podcast Pode Falar. Bom dia, José. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Retribuindo você, que foi meu entrevistado no meu podcast há alguns anos, né? E esse espaço realmente está maravilhoso, conta muita história, viu? Temos muita história para contar. E a gente vai falar de história por aqui, né? Olha só, já passou, como os anos passam, né? Sabe, são em 2022, eu acredito, eu estive, né, num podcast com a doutora Daniela sendo entrevistado, né, falando sobre saúde emocional, sobre as fragilidades, né, das emoções também, que foi muito bacana, né? E hoje ela está aqui, mudou os lugares, se inverteram, hoje eu vou entrevistá-la. Você vai conhecer um pouquinho da história. Aqui nos podcasts, nos episódios, eu sempre trago empresários, pessoas que chegaram ao sucesso, e cada um define o sucesso da sua maneira, né? Então, mas o legal, bacana, Dani, que as histórias, elas assim, têm alguns pontos que são iguais, que são assim, que todo ser humano que chegou ao sucesso, ele passou por uma trajetória. E hoje, eu quero conhecer um pouquinho dessa trajetória, porque hoje eu sei que você trabalha, né, com famílias, né, tem a defesa da mulher, Sim. Tem previdência, mas o direito, ele é muito, vamos falar assim, amplo, e você optou, ou a vida te levou para esse caminho. Eu queria entender um pouquinho como que é a história da doutora Daniela no direito, sendo advogada. Então, José, eu falo que eu sou uma privilegiada, porque diante de todos os colegas do direito, eu comecei o estágio no 2º ano de faculdade. Tive que optar entre um concurso público que eu havia passado para a ENDEC ou o estágio, estabilidade e não estabilidade. Uau!
Eu optei, pensei assim, o que vai me dar mais conhecimento e me trazer um retorno maior naquilo que eu pretendo fazer futuramente? Olha que bacana, você não olhou. Olha, você que está assistindo, você não olhou para o momento. Não, eu não pensei no momento e nem no financeiro. Porque a Indec me daria segurança. Estagiário, a gente sabe que estagiário não tem estabilidade, né? Exato, um desafio. Mas eu pensei no o que eu aprenderia com aquele desafio. Olha. E escolhi seguir esse caminho. Que fantástico. E vamos pegar, com certeza foi uma trajetória, né, de aprendizados, de dificuldades, de crescimento, de momentos felizes também. Eu queria que você me falasse assim, por que hoje cuidando de famílias? Por que hoje você faz essa defesa da mulher? O que te levou para esse caminho, Dani? Bom, você tocou assim num ponto bem delicado, porque meu pai conta, eu não me recordo, que aos 3 anos de idade eu já dizia que seria advogada. Olha só. Eu não me recordo disso, mas eu tive a certeza que seria advogada e em defesa da mulher principalmente, na minha adolescência, quando acompanhei uma tia que era muito próxima, que eu era muito ligada, teve um problema, solicitou o divórcio. Naquela época não tínhamos os mesmos recursos que hoje. Sim. Ela conseguiu a separação de corpos na época, mas não se efetivou. O marido não saiu de casa e o advogado simplesmente... Eu me recordo claramente do dia que eu fui com ela ao escritório do advogado. Não há o que eu fazer, não há o que eu possa fazer para tirá-lo de casa. E aquilo, ela mesmo divorciada num casamento doloroso, vítima do que hoje a gente sabe que é violência doméstica, ela ficou por vários anos ainda. Naquele instante, aflorou em mim um desejo de fazer justiça e defender as mulheres de situações semelhantes. Então eu falo assim, atrás de toda dor sempre tem um propósito, né? Então, assim, ou atrás do propósito tem uma dor aí, né? Que vamos falar assim, que foi trabalhada e hoje vira missão de vida. Que bacana, né? E o 2025, mesmo com toda a evolução, né? Vamos falar assim, gente, não muitos anos atrás, nós passávamos por situações onde as mulheres não podiam nem votar, né? A gente parece assim, estamos em 2025, mas não é algo tão distante, né? Se a gente Exatamente. A mulher precisava pedir autorização ao marido para estudar ou para fazer coisas simples do dia a dia. Ela tinha que ter outorga do marido para comprar uma roupa. Ela não tinha autonomia, ela era tratada como propriedade. Exato. E não, gente, não levando para o lado de vitimismo, eu quero que vocês entendam bem aqui. Ainda a mulher hoje no mercado de trabalho, desde a faculdade, né, tem já a diferença, a valorização, né? Tem empresas que, vamos falar assim, no mesmo cargo, ocupando o salário da mulher abaixo do homem, com uma coisa totalmente insensata, né? Que hoje, em 2025, não cabe. Mas ainda assim, eu acredito que você assiste muitos casos, não vou nem trazer do abuso de dentro de casa, né? Que isso aí... Mas o abuso no trabalho. No trabalho. Existe. Essa desvalorização, né? Essa desvalorização, ela é subjugada. Às vezes ela é bem mais capacitada do que o colega homem, mas ela não pode ganhar mais porque ela é mulher. E até o medo, né? Eu já vi alguns empresários que, ao analisarem, falam, mas pode engravidar, mais tal coisa, depois eu vou ter que ter toda uma despesa por trás disso aí, né? Isso aí é... Por alguns anos eu assessorei empresas e muitas vezes ouvi dos proprietários, dos donos das empresas, empresários, dizendo que não contratariam mulher porque tem o risco de engravidar. Eles escolhiam a idade da mulher não fértil para contratar. Porque se contrata, eu vou ter que pagar as despesas dela enquanto afastada pela licença. Se ela passar mal durante a gravidez, vai ter que se afastar. Como eu vou fazer? Eu vou ter que contratar um suporte, uma terceira pessoa. Eu vou ter despesa. Então, muitas entrevistas de trabalho já chegaram até mim, clientes relatando que em entrevistas de trabalho perguntavam: qual a sua idade? Você pretende engravidar? Você tem filho pequeno? Se a pessoa tem filho pequeno, ela já é cortada da seleção.
Olha só, logo que há muitos anos atrás, a minha esposa, ela trabalhava em uma empresa e ela era gerente da empresa. E você trouxe algo assim, ela tinha um filho pequeno, 3 anos, acho que não tinha 3 anos ainda. Aí o menino ficou muito doente, precisava levar para o hospital e não tinha ninguém para levar para o hospital. Só tinha ela. E ela chegou pro dono da empresa e falou assim: olha, eu tô com meu filho passando mal e preciso ir para lá. E eu lembro até hoje que ela me ligou chorando, né? E ela falou assim... Daí o dono da empresa falou: tudo bem, seu filho precisa do hospital. Ele falou: minha mãe acabou de morrer, também eu preciso ir pro velório. Não, isso aí não existiu, ele só falou para confrontá-la que ele também tinha uma situação. Como que nós vamos fazer? A gente fecha a loja agora? Tal. Então assim, as pessoas, elas não têm essa sensibilidade que tem um ser humano. Exato, tem um ser humano ali, que é uma mulher, que tem um filho, né? Que tem, vamos falar que quanto maior a motivação, o filho é a motivação dela para trabalhar, né? O filho, a família, ou receber, né, o dinheiro dali, é para isso que ela está trabalhando. E se ela não puder ter esse cuidado, ela não vai ter o amor pela empresa também, né? Então, essa falta de cuidado hoje os líderes que pensam assim, tá fechando empresa. Está fechando muita empresa e muitas mulheres têm demonstrado que elas são muito mais capazes quando recebem essa empatia. Exato. Porque ela produz muito mais. Com esse boom que deu, né, do diagnóstico do autismo, do transtorno de hiperatividade, muitas mulheres têm o direito de ter carga horária reduzida ou trabalhar home office. E essas mulheres, os índices demonstram que o rendimento delas melhorou em 100%. Por quê? Ela tem a oportunidade de cuidar do filho, mas tem a oportunidade de se realizar profissionalmente, porque é um direito da mulher, que sempre foi usurpado, foi excluído durante anos. E essa violência ainda vem acontecendo diariamente, tanto que precisamos promulgar leis conferindo esse direito para as mulheres, conferindo o direito de faltar um dia para levar o filho ao médico. Ainda assim, a lei é precária, porque ela limita essas faltas. Olha só, e que interessante, você falou, quanto que a falta de conhecimento, né? As pessoas deixam de ser, vamos falar assim, de viver o que é delas, que é um benefício que ela tem por falta de conhecimento, né? Já fica a dica aí, tem que ter mais podcast, tem que ter mais informação sobre isso, né? Tem que ter muita informação sobre isso. Nas suas redes sociais você fala sobre isso, Daniela? Sempre, pode seguir que a minha rede social todo dia tem alguma novidade. Tem lá dicas para as mulheres, para os homens também, porque temos uma realidade diferente hoje. Muitos homens assumem também os cuidados dos filhos. Sim, né? Pais que assumem, até com filhos que têm necessidades especiais e que assumem isso. Inclusive, nós temos um livro, né, olha, eu estou com uma coautora aqui do Olhos de Águia, vocês vão saber desse projeto. Ela falou: nossa, nós vamos dar spoiler, né? Porque eu vou contar um pouco da minha história. Contar um pouco da minha história, eu vou dar spoiler da minha participação no livro aqui, né? A gente tá saindo aí, eu juntamente com o Gustavo Martinez e mais 29 coautores fantásticos, histórias incríveis, e lá tem pais também, de pessoas, né, de crianças que têm necessidades que precisam, mas de mulheres incríveis, né, de mulheres com histórias aí empoderadas, histórias de superação. Então você que está assistindo o podcast, já busca aí, ó, Olhos de Águia, vai ter lançamento desse livro, vai ser um grande evento e você não pode perder a oportunidade de acessar. Eu já li o capítulo, eu não vou contar, você vai ter que comprar o livro ou assistir os episódios que vai falar sobre o capítulo do livro, né, da doutora Daniela, onde ela conta aí um pouco da trajetória dela. Mas eu quero que você fale um pouquinho aqui, porque eu tenho certeza que nesse caminho algumas pessoas pensam em desistir. Eu vou te fazer essa pergunta e depois eu vou falar sobre isso aqui também. Mas nessa trajetória, que eu considero uma trajetória de sucesso, porque você já me contou e eu acompanho a sua trajetória. Eu queria que você trouxesse agora, sabe, aquele momento, aquela dificuldade que você passou, você falou: Zé, nesse momento eu cheguei a pensar em desistir. Olha, Zé, como eu disse, eu sempre fui muito abençoada quando eu escolhi o direito, eu tive a oportunidade desse estágio, que logo em seguida o advogado ficou doente, ele passou a administração do escritório para mim. Quando eu me formei, ele me deu o escritório. Então eu aprendi muito, mas também enfrentei muitas dificuldades. E, salvo engano, meados de
de 2016, não minto, 2013 a 2019 foi um período obscuro. Porque eu estava trabalhando em conjunto com uma pessoa e foi um período que, assim, eu pensei várias vezes em desistir. Várias vezes. Porque eu trabalhava e não via resultado, não via valorização. Nasceu meu primeiro filho. Eu vivia. Não é porque eu sou advogada que é diferente. Eu também passo pelas dores que as mulheres por aí passam. Sim. Eu vivi um casamento com violência psicológica. Nossa, Dani. Foi um casamento, assim, foram 13 anos de muitos desafios. De abuso psicológico. De abuso psicológico. Tanto que... porque as pessoas olham a profissional, a dedicação, toda essa força, a garra, mas não sabe o que acontece dentro da casa, né? Acham que porque você é profissional, você é advogado, tem conhecimento, você não vive aquela situação. Eu vivi essa situação. E num dos piores, não dos piores, mas dos melhores momentos da minha vida, porque era a realização de um sonho. Eu sempre tive poucos sonhos na vida. Nunca tive muitos sonhos materiais, mas sempre tive 2 sonhos: ser advogada e ser mãe. O ser mãe veio no momento em que eu já tinha desistido de ser mãe. Olha. E eu engravidei nesse casamento tumultuado. E foi um momento muito delicado. E o que fez com que você realmente continuasse? Onde você encontrou forças? No meu filho. E também eu comecei... eu já tinha feito uma pós-graduação, comecei a fazer uma outra. Através dessa pós-graduação, eu conheci um curso de mentoria, assim como o Zé tem, né? Que a gente conversa muito sobre isso. Nessa mentoria, eu descobri que eu sou capaz. Uau! Que eu tenho que confiar na minha capacidade. Não é porque eu sou mãe solo, porque eu sou a provedora, eu sou a filha mais velha, eu tenho que cuidar de tudo. Não, eu sou capaz. Desafios vão existir, mas eu tenho que acreditar na minha capacidade. E aí, até perdão pela palavra, eu descobri que eu sou foda. E é isso aí. E nunca mais parei. Nunca é fantástico, mais. Né? Olha só. Primeiro, a busca de conhecimento. Você vê na história da Daniela que ela sempre está em busca de mais, de conhecimento. Porque o conhecimento que você não tem hoje, né, é o resultado que você obtém. Exatamente. Então, se você quer algo diferente, se você quer um resultado, seja financeiro, seja na saúde, seja em qualquer área, no nível de relacionamento pessoal ou profissional, você precisa adquirir um conhecimento que vai te levar a um outro nível. E aí entra também a ambiência, né, Daniela? Exatamente. Eu falo assim, a ambiência mudou todo o meu jogo. Há uns 15 dias atrás, estava em Alphaville, eu estava numa reunião e uma pessoa chegou lá, a filha do Silvio Santos, Renata Bravanel, nessa reunião que a gente estava conversando lá, ela trouxe alguns ensinamentos, né? E ela falou assim, daí o que eu percebi? Eu sou muito de analisar o ambiente e entender o que as pessoas que têm sucesso estão fazendo para eu também ir nesse caminho. Sim. E aí eu percebi, ela veio, nós estávamos em um grupo lá de algo que ela não conhecia. E ela falou assim, eu fiquei curiosa, eu fui estudar sobre e vim para cá para conhecer vocês, porque se tem pessoas fazendo esse movimento no Brasil, eu preciso estar perto. E é uma pessoa que vem... Já digamos assim... Ela tem tudo. Exato. Não precisaria buscar mais. Mas está lá buscando conhecimento. Sabe, me surpreendeu quando ela falou, eu estudei sobre, porque eu não sabia realmente o que era, e eu vim aqui porque eu preciso estar em contato com pessoas que estão pensando dessa forma e fazendo esse movimento. Eu falei, olha que incrível. E tem pessoas, né, que não têm o conhecimento, que não têm resultados, e que quando tem um convite, né, para um evento, para um seminário, às vezes gratuito, não vai por mero preconceito. Não precisa, já tá bom, né? Olha, eu posso dizer o seguinte, já participei de alguns eventos e treinamentos do Zé. Eu fiz mentoria, o Zé sabe disso, por 5 anos. Então, até comentei com uma amiga esses dias que por mais conhecimento que eu tenha adquirido nessa mentoria, todo evento que eu vou, algo novo eu aprendo. Exato. Às vezes pode ser o mesmo tema, mas algum insight novo sai dali. Mas se trata muito... Me faz entender algo a mais sobre mim que
me transforma no Exato. dia seguinte. Eu sempre estou aberto a aprender, seja numa conversa, num podcast. Gente, tem momentos que eu estou assistindo lá um vídeo do YouTube, alguma coisa, eu falo, opa, peraí que isso aqui eu vou precisar anotar, isso aqui eu tenho que aplicar na minha vida, isso aqui é importante. E olha, você trazendo isso, tem uma história no livro Recomeçar, do Gustavo, que é nosso parceiro coautor aqui dos livros, né, que é best-seller, inclusive, que ele conta uma história do seguinte, de uma pessoa que chega, ela chega perto de um vilarejo e tem um grande mestre, e ela chega para conversar com esse grande mestre, daí ela chega ali e fala assim, grande mestre, eu percebi que você está aqui e já ouvi falar que você tem muitas respostas, eu estou me mudando para esse vilarejo agora, que é lá embaixo, de cima dava para enxergar o vilarejo, e eu gostaria de saber quem são as pessoas que residem lá, que moram lá, qual o tipo de pessoas que eu vou encontrar. E aí o grande mestre pergunta para ela assim, fala, aonde você morava, como eram as pessoas? E aí ela fala assim, ixi, da onde eu venho, as pessoas, elas reclamam de tudo, elas não são pessoas confiáveis, elas só arrumam problema, têm uma mente de escassez, não crescem. E ela falou, nossa, eu precisei sair de lá, porque lá eu não ficava nunca bem, eu sempre estava mal com aquelas pessoas. E aí o grande mestre olhou para ela e falou, olha, eu tenho uma triste notícia. Nesse vilarejo você vai encontrar esse mesmo tipo de pessoas. Tudo que você vai encontrar lá é exatamente isso que você falou. A pessoa ficou triste, mas como já tinha mudado, desceu para o vilarejo. Passou 3 horas, mais ou menos, chegou uma outra pessoa e fez a mesma pergunta para o mestre. E ele respondeu da mesma forma, ele perguntou, de onde você vem, como são as pessoas? E aí a pessoa respondeu assim, nossa, as pessoas de onde eu venho são maravilhosas, nossa, eu tô com dor no coração de ter que mudar de lá. As pessoas são acolhedoras, elas são simpáticas, elas se importam com o outro. E aí o mestre olhou para ela e falou, nesse vilarejo você vai encontrar pessoas iguais, aqui também as pessoas são acolhedoras, são simpáticas. E aí tinha um rapaz assistindo tudo aquilo e falou, ô grande mestre, uma coisa não tá batendo. Há 3 horas atrás você falou que encontraria um tipo de pessoas e agora você fala que vai encontrar outro tipo de pessoas. Daí ele falou, não se trata das pessoas, se trata dela, de você, de si das mesmo. pessoas, exatamente. E aí é o que você trouxe, você está aberta a crescimento. Eu compartilho disso, e pessoas de sucesso, pessoas que têm mentalidade de prosperidade, mentalidade abundante, elas estão sempre em busca de mais conhecimento. Então elas estão abertas, elas numa conversa, num bate-papo, né? Vamos falar assim, até mesmo vamos falar de onde você não espera ter respostas, você encontra respostas. Eu aprendi com um dos meus mentores, na antiga mentoria, é o seguinte, ele fala, Dani, às vezes eu estou na padaria tomando um café, eu estou ouvindo o que acontece à minha volta e sempre aprendo alguma coisa. Olha só. Então eu entendi os comportamentos, muitas vezes. Eu sou, assim como você, uma pessoa muito observadora. Eu estou nos ambientes, às vezes as pessoas me acham muito fechada. Já fui mais, hoje eu sou um pouco mais comunicativa, em razão dos cursos, dos aprimoramentos. Mas eu observo muito o ambiente, eu ouço muito as pessoas. E eu aprendi que a escutativa é algo que faz a diferença na nossa vida. Que fantástico! É poderosíssima. Estar em flow, né? Estar no momento. Você vivenciar o momento. Apaga tudo da sua mente e vivencia aquele momento. Presta atenção naquela história. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, fecha sua boca. Né? Ele fala para as pessoas, nós estávamos em um evento, eu tinha o maior mestre do neuromarketing sentado na mesa e chegou um rapaz lá que está começando no empreendedorismo e não discriminando, um rapaz novo e tal, mas assim, nós estávamos na mesa com o mestre do neuromarketing, onde eu estava ansioso para aprender algo com ele, e o rapaz chegou na mesa e ele não deixou ninguém falar, ele ficou falando o tempo todo, daí quando ele levantou e saiu, né, ele falou, nossa, que oportunidade, que desperdício que ele, né, de ficar falando, de querer contar a necessidade, né, de falar. Então você que está assistindo, muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Realmente fechar a boca. Não tem aquele ditado? Tem uma boca, dois ouvidos. A escutativa. Eu trago nos cursos, né, de oratória, e hoje eu tenho assim, o privilégio, né, de passar muitos oradores e palestrantes do Brasil inteiro que fazem sucesso até fora do país. Então eu tenho
cursos fora do país hoje, vai acontecer em Dubai, uma formação incrível para brasileiros lá, que é uma formação internacional. Eu tenho o orador de alta performance, que são 4 dias para palestrantes, para quem realmente já é palestrante ou que busca ser um palestrante, entender como funciona o mercado de palestras, entender o que tem que fazer, né? Eu sai uma palestrante lá hoje, conversei com ela recentemente, está com 12 palestras no mês de julho fechadas na Inglaterra. Então, assim, pessoas que têm o caminho, o network, o conhecimento, e tenho também o Orador 360 de 2 dias, onde que vem pessoas incríveis, né, também, e o 4Ps da oratória, que é de um dia. Ou seja, se você quer melhorar a comunicação, você tem opções. E aí, Dani, tá chegando muitos advogados. Muitos, sabe? As pessoas estão procurando de vir em diretoria da OAB inteira, né? O presidente, secretário, enfim, todo o pessoal, tesoureiro, vir para aprender sobre comunicação. Está se quebrando um preconceito, porque, né, antigamente tinha, vamos falar, o jeito engessado de ser. Hoje, alguns advogados estão nas redes sociais, trazendo conhecimento. E como que você enxerga isso? A comunicação. Eu sei que tem algumas coisas que podem ser feitas, outras não, né? Pode ser falado, mas é importante porque comunicação não é só a oratória. Entra aqui a escutativa, entra como as pessoas se vestem, entra a questão até da postura, né? Do como que você fala com o cliente. Comportamento. É importante no direito? Demais. Eu vejo porque eu peguei uma transição da velha advocacia e a nova advocacia. O advogado que eu fiz estágio, ele é um dos primeiros advogados da região aqui. Para ter uma ideia, hoje acho que ele está com 90 e poucos anos e ele tem acho que 70 anos de advocacia. Olha! E naquela época os advogados não tinham muito isso de conversar, de expor, né? Não tinha muito diálogo entre os advogados. Os diálogos que haviam eram de bares, onde se encontravam para fazer ali um happy hour. Hoje não, hoje a gente precisa trocar experiências, ouvir o colega, porque às vezes uma experiência sua ajuda aquele colega. Exatamente. E a comunicação faz toda a diferença nisso. Por quê? Eu vejo que não é que nunca existiu violência contra a mulher, nunca existiu violência contra a criança, nunca existiu crimes hediondos que a gente vê. É que não era divulgado. Exato. As pessoas não sabiam dos direitos porque não se divulgava. Hoje o conhecimento está se propagando por aí com as redes sociais, com a exposição de advogados em podcasts, em rádios, em entrevistas na TV. Mas para isso o advogado precisa saber se portar, saber se preparar, né? Levar esse conhecimento, porque nós temos um estatuto muito rígido, né? Até onde eu posso ir, né? Exato, o advogado não pode fazer propaganda. Eu posso transmitir conteúdo informativo. Conhecimento. Então eu tenho que saber como transmitir esse conteúdo informativo. Nós vemos muito na internet, talvez seja por isso que muitos presidentes de subseções te procurem para fazer esses cursos, advogados na internet falando de direitos, falando de situações de uma forma equivocada, que levam os clientes, as pessoas, a entenderem coisas que não existem, a procurarem por um direito que não existe. Um exemplo, vou citar aqui, a minha mãe adora assistir essas coisas na internet. E ela vive assim, porque eu ouvi no jornal tal ou no Instagram, no Facebook, um advogado falando que a mulher, dona de casa, pode aposentar mesmo que nunca tenha pago o INSS. Isso é uma estratégia, isso é uma chamada, o que a gente chama de CTA. É uma chamada, só que o que esse advogado esqueceu de explicar para essa pessoa? Que não é só ela ser dona de casa, existem outros requisitos. Então você tem que saber passar a informação para não passar uma informação errada.
E aí entra honestidade, integridade, autenticidade, né? Então, muito bacana. Olha só, você que está assistindo, e o ser humano, ele enxerga, como a Dani está fazendo aqui, a pessoa que está com o microfone, que está à frente, ele é autoridade. Eu falo assim, se vem uma pessoa de outro país e chegar aqui, entrar no grupo, nós somos considerados pessoas que têm o conhecimento, que estamos transmitindo o conhecimento. E numa palestra também, a pessoa que está à frente do público é a que é considerada autoridade. Isso já é do inconsciente coletivo. Todo mundo vai enxergar isso. Então, muitos advogados se preparam, não só advogados, arquitetos, enfim, né, engenheiros, hoje entenderam a necessidade de estar passando esse conhecimento, lógico, de forma responsável, mas com técnicas, né, que sejam realmente para ter a persuasão, para ter o convencimento, com honestidade, lógico, mas com técnicas eficazes. Por quê? Porque vai aumentar os resultados. Então eu não preciso me divulgar, falar, querer, mas a forma que eu levo o conhecimento, que eu estou assistindo, estou vendo você falar aqui. E falo, caramba, olha só, ela tem conhecimento sobre, né? E estar, então hoje, você passando conhecimento, você que é profissional, seja da área da saúde, seja um advogado, área. Quando você entra nesse jogo, nesse nível, você vai entender que os seus resultados vão começar a mudar. E isso influencia até no atendimento ao cliente. Exato. Porque se você soubesse comunicar... O que o advogado precisa entender com a comunicação? Cada cliente tem uma forma de você se aproximar dele. Tem o cliente que eu preciso ter uma postura mais rebuscada, mais imponente. Mas tem aquele cliente que eu tenho que falar, pô, joguei futebol ali, mas o senhor quer encostar pelo INSS? Ah, que não sei... Você tem que saber, né? Como se comunicar com o cliente. Obrigado, Dani. Olha só o quanto que é importante você entender de perfil comportamental. Vem para minha área. Olha só, as pessoas entenderem que existem pessoas dominantes, influentes, pessoas analíticas, pessoas estáveis, né? E às vezes o advogado, ele não tem esse conhecimento. Não, e aí ele trata todo mundo, fala assim... Igual. Antigamente tinha, eu atendo meus clientes como eu gosto de ser atendido. O maior erro, você tem que entender o cliente como ele precisa, né, ser atendido e gosta. E assim, nós estamos quase no final aqui, porque o papo tá bom e aí voa o tempo. Mas eu assisti um podcast e nesse podcast falava assim, sobre o superpoder da comunicação. Então foi um entrevistado, perguntaram para ele assim, qual é o seu superpoder? Ele falou assim, o meu é uma linguagem simplista. Eu me comunico com muitas pessoas e essa linguagem faz com que eu me conecte e tenha resultados. E qual é o superpoder da doutora Daniela? Eu vou dizer para você que penso que tenho 2. A escuta ativa e a empatia. Uau! Porque através da escuta ativa do meu cliente, eu consigo saber como tratar a dor dele. E muitas vezes dessa dor eu consigo descobrir outras dores e ajudar a acalmá-lo. Porque a advocacia não é só você resolver o problema jurídico. Muitas vezes eu trabalho com advocacia sistêmica. Muitas vezes você precisa da ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Precisa entrar no mundo da pessoa. No mundo da pessoa para entender, e principalmente trabalhando com mulheres no segmento da violência, essa mulher precisa de vários acompanhamentos. Muitas vezes eu encaminho para treinamentos como o seu. Sim, importante. Eu encaminho para psicólogos, psiquiatras, uma série de situações que eu preciso entender aquela pessoa e sem a escutativa e a empatia de me colocar no lugar dela, deixar ela transmitir a dor dela, eu não vou conseguir fazer. E aí você entende que a doutora tem um atendimento humanizado. E é esse aí, talvez, o segredo do sucesso. E estamos chegando ao final do podcast. Eu quero ir para os agradecimentos e quero ouvir a mensagem final. Quero agradecer novamente, Richard Porto, meu querido. Obrigado, cara. Obrigado por você abrir as portas desse espaço, né? E aí a gente olha a criatividade, né, de um artista, né, de fazer os detalhes do sofá, que foi ele que desenhou, né? Cada pedacinho aqui, né, traz assim uma recordação, traz um momento e leva também, te desperta uma emoção. Eu recebi um convidado aqui, Dani, que ele falou assim, aqui eu me sinto até mais intelectual. Realmente, para o mundo jurídico, né, que é cheio de imponência, não sei se você já teve a oportunidade de ir ao Tribunal de Justiça, é um lugar... Aqui me reportou a sala do Tribunal de Justiça. Olha, que fantástico. Porque o requinte aqui é maravilhoso, paredes, né? Tudo. Os sofás, a imponência,
traz um calor, um acolhimento muito grande. Então, e que também Richard, traz pro conforto, né? Parabéns, Richard. Foi maravilhoso o espaço. Agradecer também Reverie Planejados, que é o nosso patrocinador oficial do podcast Pode Falar, obrigado, né? Gente, se você olhar aqui os móveis, fala, maravilhosos. Todo mundo chega aqui e fala assim, eu quero fazer isso na minha casa, eu quero fazer isso no meu escritório, né? Essa é a ideia. Então, Reverie Planejados, já segue no Instagram também. E pedir para quem chegou até o final, que assistiu, que acompanhou esse episódio aqui, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana tem episódio novo e são histórias, eu falo assim, são pessoas de verdade, pessoas autênticas que trazem o conhecimento e a sua trajetória que você pode aprender com elas, porque eu aprendi muito em vídeos, escutando um áudio muitas vezes, até mesmo nos comportamentos, e aqui você tem a oportunidade. E se você é empresário, se você tem uma história bacana, se você é um empreendedor, que você queira contar a sua história aqui você pode falar. Esse é o nome do podcast, você tem espaço. Então, eu quero agradecer você imensamente pela sua passagem aqui, né? Por esse momento aqui. Tem que ter muitos, porque voou o tempo, né? Eu quero escutar mais, quero aprender mais com você. E eu queria que você deixasse uma mensagem final e junto com isso também suas redes sociais, aonde eu encontro a doutora Daniela, né? Para o pessoal que está assistindo aqui ter essa oportunidade. Eu quero entender mais. Ou talvez a pessoa que está assistindo está passando por um problema e que precisa da sua ajuda jurídica também. Pode estar assistindo e tem essa necessidade. Por favor, doutora. Muito obrigada, José. É uma retribuição, né, aqui da nossa troca há alguns anos, troca de lugares hoje. Obrigada ao Richard por esse espaço muito acolhedor. A Reverie, né? Reverie. Maravilhosos móveis. Quando eu crescer, terei um desse na minha casa. É o sonho de muitos, mais um sonho aí. Com certeza. Muito obrigada a todos que assistiram. E a mensagem final é: tenha fé. Eu ouvi uma frase que me tocou muito. Primeiro coloque o pé, depois Deus coloca o chão. Olha só. Fica aí a dica. Fantástico. Encerrando junto com essa mensagem, um dia eu estava vindo na sua terra ali de Valinhos, eu estava vindo na estrada de Itatiba para Valinhos. E é cheia de curvas. E era noite. E de repente meu carro perdeu toda a parte elétrica. E eu fiquei sem nada. Eu não enxergava nada, um escuro total, um breu total ali, porque ali não tem muita iluminação. Não tem. E aí eu tive que, em alguns momentos, frear. Em alguns momentos eu quase parei. Mas eu tinha que chegar, eu tinha um compromisso e eu saí, eu tinha dado o primeiro passo. E trazendo para a sua mensagem, muitas vezes no seu momento da vida você já deu alguns passos. Primeiro, dar o primeiro passo, ir em direção a algo, ir buscar algo. E aí entra a fé, de você acreditar que você vai chegar em algum lugar. Como a doutora um dia falou que ia ser advogada, ou você tem um sonho grande, então inicie. E ali naquela estrada, eu tinha o destino certo, eu sabia que eu ia chegar e eu sabia que eu precisava chegar lá. Então teve momentos que eu tive que frear e na vida é assim. É assim. Tem momentos que você vai ter que dar uma segurada, que você vai ter que diminuir seu ritmo, mas o importante é você não parar, você não desanimar, você pegar e ter a fé. A fé é a certeza que independente do que acontecer no trajeto, mesmo tendo os momentos de escuridão, mesmo tendo momentos que você vai ter que diminuir a velocidade, que você vai chegar, porque o que te espera é muito maior e muito melhor. Então você que está assistindo aqui esse episódio, você teve grandes lições aqui com a doutora Daniela, gratidão e já acompanha aqui, já se prepara porque tem outro episódio que está incrível, que vocês só vão ter conhecimento se assistir o próximo episódio. Obrigado, gratidão a todos, grande abraço para todos que estão assistindo. Valeu!